Boa noite. Há um ano, uma família luta na justiça para ter de volta a casa atingida pelo desmoronamento de um barranco no bairro Eimarde, região nordeste de Belo Horizonte. Um jovem de 21 anos morreu soterrado pela lama. O acidente ocorreu depois do rompimento de uma tubulação da Copasa, mas até hoje não foi concluído o inquérito que apura as responsabilidades. Além do luto, a família vive de aluguel e está se endividando para conseguir pagar as contas. Um ano de tristeza e indignação. 5h30 da manhã, a gente só falou que era zoada, a gente estava tudo dormindo. Aí, de repente, aí eu aquele barulho, eu pensei que era um carro caindo lá de cima, que não estava chovendo nem nada. Aí aconteceu. Quando eu vi, aí eu nem percebi meu filho nem nada. Aí ali, o Jefferson, aí foi que eu desesperei. Pulei a parede lá do outro lado, tentei resgatar meu filho, mas era só lama, 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 lama e nada mais. Este é o pai de Eli Jefferson de Freitas, que tinha 21 anos quando morreu soterrado na cama onde dormia por um monte de lama e terra vindas do barranco que ficava atrás da casa da família. Hoje, o que restou do imóvel está tomado pelo mato alto. Em meio aos escombros, os móveis perdidos. Eli, Daniela e as filhas agora precisam pagar aluguel. São R$600 por mês, despesa extra que impactou o orçamento doméstico. Acumulando dívida, eu sujei meu nome porque eu tinha cartões e não podia fazer dívida. Eu tinha dívida, a gente tinha arrumado a casa, feita varanda, né? Comprado madeira. Aí, infelizmente, não deu para arcar com as despesas. Os móveis da família na casa simples de 3 cômodos foram doados por vizinhos e amigos, como Felipe. A gente logo se levantou, falou assim, não, o que a gente pode fazer? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ah, não, eu posso dar isso, eu posso dar aquilo. E assim foi, para a gente poder conseguir ajudar e reerguer, né? Indignação pela falta de respostas. Como a TV Alterosa mostrou na época do acidente, a Defesa Civil e até um técnico da Copasa indicaram o possível motivo da queda do barranco, o rompimento de uma adutora. Geralmente esses vazamentos acontecem, às vezes são pequenos vazamentos, né, um rompimento, um desligamento daquele que a gente chama de rabicho, né, que liga na rede. Aquilo vai infiltrando o terreno vai ficando saturado até romper o coeficiente de segurança, né, de estabilidade, que provoca o deslizamento. É da Copasa? É, a ligação é da Copasa, sem saber se está regular. Segundo a família, a empresa cobriu as despesas do enterro de Jefferson. Depois disso, não deu mais notícias. E mesmo assim, não houve mais nada, não. Em nota, a Copasa informou que aguarda a conclusão das investigações sobre o desabamento. Disse ainda que na época do acidente a companhia prestou todo o suporte à família e que chegou a contratar um profissional para fazer a perícia técnica e que ele não conseguiu esclarecer a causa do ocorrido. Ainda em nota, disse que apresentou os quesitos técnicos solicitados pela Polícia Civil. Já a Polícia Civil informou que o inquérito está em tramitação e o processo foi enviado à Justiça com pedido de prorrogação de prazo. Se aceito, eles darão continuidade à investigação. Soltar pipa é uma brincadeira divertida que alegra crianças e adultos. Mas é crime utilizar linhas com cerol ou chilena. Só este ano, em Belo Horizonte, 17 pessoas tiveram cortes causados por esse tipo de linha. Um motociclista de 27 anos está internado em estado grave no Hospital João 23, depois de ter o pescoço cortado no último sábado no bairro Pompeia, na capital. Hoje, a Polícia Militar Rodoviária fez uma blitz para alertar sobre a importância de utilizar a antena nas motos. Júnior trabalha há 15 anos como motoboy. Ele sabe dos riscos que corre por causa da linha de cerol. Por isso, só roda protegido. O medo existe, né? Mas eu preciso trabalhar. Felizmente, tenho que correr o risco, tempo integral. Felizmente. Mas eu preciso, né? Aí eu prefiro andar com antena. E se não tiver problema, né? Tomara a Deus que não aconteça isso comigo, né? Júlio não se preveniu. Há 4 anos, ele foi atingido por uma linha de cerol quando voltava do trabalho. No pescoço, a marca que vai levar para o resto da vida. Assim que eu passei debaixo do viaduto, eu vi que alguma coisa me puxou para trás. Aí, puxar para trás, aí com a mão eu consegui tirar. Aí que eu vi que era a linha do papagaio. Desde então, Júlio toma todos os cuidados para se proteger. E hoje eu uso a antena
da moto e sem ela nunca mais. O uso de cerol ou linha chilena é proibido em Minas Gerais há 16 anos e tem multa para quem for flagrado com material. Varia de R$100 a R$1.000 e quem faz uso do produto pode ir preso. No caso de crianças, os pais podem ser responsabilizados. Para alertar sobre o uso irregular de linhas cortantes e os cuidados que principalmente os motociclistas devem ter, a Polícia Militar Rodoviária lançou a Operação Sua Vida por um Fio. A ação foi realizada no anel rodoviário, no bairro São Francisco, em BH. É uma ação educativa com o objetivo de alertar a sociedade, o poder público, tanto motociclista quanto pedestre também, usuários da via, sobre o risco do cerol da linha chilena. Então é uma brincadeira lúdica, soltar pipa, que está virando muitas das vezes uma tragédia devido ao uso de linhas cortantes. Motociclistas e pedestres assistiram a um vídeo que mostra os perigos do uso do cerol e da linha chilena, capaz de cortar 4 vezes mais. Eu mesmo tinha, aí quebrou, nunca mais coloquei a antena, então é colocar outra para evitar, né? No ano passado, 25 pessoas deram entrada no Hospital João 23 com cortes causados por cerol ou linha chilena. Até junho deste ano já foram 17 vítimas e o número pode aumentar. Só no mês de junho nós tivemos 7 casos, que é o início da pré-férias e começa também a estação dos ventos, né? Então julho e agosto tem muito vento, então as pessoas tendem realmente a querer brincar de papagaio, mas sem usar esse tipo de material. A orientação para quem faz a utilização desse brinquedo, né, da pipa, é não utilizar jamais a linha chilena e jamais passar cerol nas linhas, né? Exatamente por ela causar um efeito cortante nocivo, principalmente em motociclistas. Um jovem de 19 anos foi encontrado morto na manhã de hoje em uma praça no bairro Caiçara, região noroeste de BH. A vítima foi agredida com pedaços de madeira e pedras. De acordo com a polícia, o assassinato pode ter sido motivado por dívida de drogas. O crime aconteceu de madrugada e chamou a atenção de um morador desse condomínio. Da janela do prédio, ele viu quando 3 homens agrediam um jovem aqui nesta praça e acionou a polícia. Mas quando os militares chegaram, o jovem já estava morto. De acordo com informações do boletim de ocorrência, além de ser agredido com socos e pontapés, o homem de 19 anos também teve a cabeça atingida por esta pedra, que ficou com vestígios de sangue. A perícia esteve no local e fotografou os objetos usados para o assassinato. Um pedaço de madeira também estava ao lado do corpo. A praça é muito movimentada durante o dia. Por isso, quem passou por aqui nessa manhã levou um choque ao ver o rastro de violência. Coisa muito triste ver a geração hoje dessa forma, né? A gente perdendo esses jovens por essa droga horrorosa. Então, assim, uma família desestruturada, mas é um rapaz de 19 anos, é um ser humano que a gente está perdendo. É apenas mais um. Quem vai cair não esquecer amanhã. É outro dia. Testemunhas disseram à polícia que os agressores de Johnny fugiram em direção à Vila Sumaré, que fica do outro lado da avenida. Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz de 19 anos tinha passagens por tráfico de drogas e também por agressão a um taxista. A suspeita é de que ele tenha sido morto em função de um acerto de contas. Parentes do jovem morto foram para a praça assim que receberam a notícia. A irmã dele chorava desesperada. O cunhado, que pediu para não mostrar o rosto, contou que a vítima tinha uma família desestruturada, mas que havia recebido vários conselhos para deixar o mundo das drogas. Dava conselho para ele direto, mas não pegava conselho da gente. A mãe não presta. Não liga com os filhos, não. Não mora com ele, não? Mora, mas não dá nem com os filhos, não. Trocou os filhos tudo com cachaça. A Polícia Civil esteve hoje na boate na região da Pampulha, na capital, onde ocorreu um tiroteio neste fim de semana. A equipe foi até o local para levantar detalhes sobre a confusão que deixou 1 morto e 6 feridos. 3 pessoas já foram detidas. O chefe da Delegacia de Homicídios falou sobre o caso. A Polícia Civil confirmou que Pedro Henrique Silva, de 29 anos, teve um desentendimento com o segurança da boate. Não explicitou a motivação, não recebeu nenhum informe da chefia de segurança, que ele afirmou que quando acontece algo de gravidade, lhe é reportado imediatamente. Não houve, nesse caso, essa comunicação. As imagens mostram quando Pedro Henrique vai até o meio dessa turma que sai da boate. Ele começa a atirar e logo depois corre.
Um policial à paisana reage. A gente observa que, diferente de uma testemunha do cidadão comum, que pode ou não interferir, ao policial ele tem a obrigação de interferir. No caso especificamente, ele o fez nitidamente em defesa própria de terceiros. Então eu só tenho a dizer que eu transmito pessoalmente, como chefe de homicídios, os meus parabéns a esse policial. A polícia busca esclarecer se Pedro já estava armado ou se foi em casa buscar a arma. Nós acreditamos que essa arma estaria próxima aqui em algum veículo, que é assim que a pessoa tende a proceder. E se ele foi até a casa dele, ele teve tempo suficiente para refletir no que ia fazer. Porque o certo é que chegou nesse local atirando a esmo, se preocupando com o alvo, mas não tendo nenhum tipo de preocupação em respeito à vida humana e atingir terceiros. Bandidos renderam funcionários e assaltaram um supermercado em Três Corações, no sul de Minas. A polícia encontrou o carro usado na fuga. O veículo que é roubado estava com a placa clonada. Estas imagens de um circuito de monitoramento mostram parte da ação. Segundo a polícia, os assaltantes chegaram de carro. O veículo seria este aí, que aparece na imagem atrás de um ônibus estacionado na rua ao lado do supermercado. Repare que quando os funcionários saem do estabelecimento, o motorista aproxima e para na esquina. 2 homens saem em direção às vítimas, enquanto o motorista volta de ré e para no mesmo local. O que chama a atenção nas imagens é que, segundos antes dos criminosos fugirem, uma viatura da polícia passa bem em frente. Mas os suspeitos, depois de renderem as vítimas, conseguem fugir em direção ao centro da cidade. Toda a ação durou menos de 10 minutos. As vítimas não quiseram gravar entrevista, mas contaram que os criminosos conseguiram levar um celular, o sistema de monitoramento do supermercado e mais todo o dinheiro arrecadado durante o dia. A polícia fez rastreamento e encontrou o carro utilizado no assalto, abandonado a cerca de 200 metros do local. De acordo com a polícia, o veículo é roubado e, para disfarçar, os criminosos teriam clonado a placa. As polícias militar, civil e o Ministério Público fizeram uma mega operação para cumprir mandados de prisão em todas as regiões do estado. A ação teve como alvos foragidos por crimes violentos. Até o momento, 170 pessoas foram presas. Um grande efetivo foi mobilizado para cumprir os 289 mandados expedidos pela Justiça, que seriam cumpridos nas 19 regiões integradas de segurança pública. Além das viaturas terrestres, helicópteros também foram utilizados na cobertura e para auxiliar na localização dos alvos. O objetivo era capturar criminosos procurados pela prática de crimes violentos, como homicídios, tráfico de drogas e explosões de bancos, além de integrantes de facções criminosas. A operação conjunta teve a participação do Ministério Público, Polícia Civil e Militar. A operação realizada em todo o estado levou o nome de O Regresso. Isso porque, segundo o Ministério Público, os principais alvos tinham mandados de prisão em aberto ou estavam foragidos da Justiça há muito tempo. Pelo menos 170 homens foram recapturados e agora vão voltar para trás das grades. Segundo o Ministério Público, as investigações se iniciaram em abril deste ano e as prisões também. Alvos que estavam foragidos há muito tempo só entraram na nossa seleção de alvos aqueles que, pelo serviço de inteligência, ainda impactavam com as ações criminosas. Houve prisões em vários municípios, entre eles Belo Horizonte, Itaúna, Formiga, Pedro Leopoldo, Divinópolis e Varginha, no sul do estado, onde uma mulher e 2 homens foram levados para a delegacia. A operação ainda continua. Primeiro, no cumprimento daqueles mandados de prisão dos alvos que ainda não foram localizados. Em segundo lugar, pelo nosso serviço de inteligência agora. O determinado alvo que possuía vários processos que estavam suspensos, pois estava foragido, seja em ações penais, sejam inquéritos, esses processos devem ser todos localizados, reunidos, esses inquéritos finalizados, as ações penais abreviadas por um trabalho firme, tanto do Ministério Público quanto do Judiciário, para que possamos ter o máximo de sentença condenatória. Vamos ver agora como fica o tempo nesta quarta-feira em todo o estado. O tempo
tempo fica parcialmente nublado, com nevoeiro ao amanhecer no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e na Zona da Mata. Céu claro no sul, sudoeste, Campo das Vertentes e na região metropolitana da capital. Em Belo Horizonte, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Em Paracatu, os termômetros variam entre 12 e 33. Vão de 5 a 27 em Camanducaia. Oscilam de 9 a 26 em Ponte Nova. E em Ipatinga, mínima de 13 e máxima de 29 graus. Agora, no inverno, é muito comum a gente ficar resfriado, espirrando, sentindo uma coisa ou outra por causa do tempo frio e seco, né? É nesse período também que as pessoas mais costumam se automedicar, usando remédios que não precisam de receita. Mas isso pode trazer riscos para a saúde. Fica atento para algumas dicas de médicos para evitar problemas. O tempo mais frio e seco do inverno às vezes traz espirros, nariz escorrendo, dor de cabeça e até febre. Pronto, tá aí motivo de sobra para correr para a farmácia. Já sei o que pegar, venho sempre. Mas consulta o farmacêutico ou já chega e pega? Não, já chego e pego. Eu tenho muitos anos de estrada. Já tem um remédio já especial que corta dia e noite. Nem passa pelo médico, não? Não, muito difícil, graças a Deus. Aí o que acontece? A gente chega na farmácia e se depara com as prateleiras cheias de remédios para gripe e resfriado, descongestionantes nasais, vitaminas, medicamentos que não precisam de receita médica. E tem gente que faz o quê? Faz aquela feira, leva tudo para casa, mistura, sem nenhuma orientação. A famosa e preocupante automedicação, que pode levar ao uso inadequado de remédios ou a combinações perigosas. Às vezes tem uma composição aí de um AS, nesse período também que nós estamos de dengue e chikungunya, é um medicamento, o AS é contraindicado. Então muitos deles têm na composição um AS, o ácido acetil salicílico, o que pode gerar um transtorno aí hemorrágico nesse paciente. Temos o paracetamol, que não pode ser usado com bebida alcoólica, e em doses altas, porque ele pode causar lesão no fígado, no organismo dessas pessoas. Os descongestionantes nasais devem ser usados de forma limitada, no máximo 4 dias, 5 dias de tratamento e em doses corretas. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas, a partir desses 5 dias, passam a utilizar e tem um chamado efeito rebote da congestão nasal. Mas tem gente que já sabe. Há alternativas aos medicamentos. Eu não corro para a farmácia, não. Geralmente eu faço um tratamento caseiro. Tomo um chazinho, que eu sei que não vai fazer mal de outro jeito nenhum, faço uma inalação. Não melhorou, vou no médico. A gente pode aumentar a hidratação, beber mais água, a gente pode comer de uma forma melhor, melhorar a nossa imunidade de outras formas que não a medicamentosa. E claro, se os sintomas não melhorarem, tem sim que procurar um especialista. Que precisam de tratamento e precisam de atenção, pois podem evoluir para doenças mais graves, como uma pneumonia, uma bronquiolite, que é quando acumula secreção no pulmãozinho, pode ser do bebê, em que a gente tem que ter bastante cuidado, e ele tem dificuldade na respiração. Então é sempre importante a gente ficar de olho. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, Copa do Mundo também é cultura. Você vai ver o exemplo de uma escola que aproveitou para ensinar sobre os países que participam do Mundial. Eu volto já já. Já estão definidos os 8 classificados para as quartas de final da Copa do Mundo. França, Uruguai, Brasil, Bélgica, Rússia, Croácia, Suécia e Inglaterra. Uma dessas seleções vai levantar a taça mais cobiçada do futebol no dia 15 de julho em Moscou. A Copa não é só uma das maiores festas do esporte do planeta, mas é também um grande encontro de culturas, né? E uma escola do interior de São Paulo aproveitou para ensinar as crianças sobre as tradições dos países que participam do Mundial. Andar pelos corredores da escola é praticamente uma volta ao mundo. Senegal, Brasil, Tunísia e Bélgica. Aqui, o negócio foi aproveitar o Mundial de Futebol para ensinar cultura, história, geografia, ciências. Cada turma ficou responsável por pesquisar sobre um país que participa do evento esportivo. E os 670 alunos aprenderam um pouco de tudo. O jogo foi o motivador para que as crianças se aprofundassem em cada país. Conhecessem. Alguns países são conhecidos, mas alguns
alguns foram novidade. Eles também fizeram maquetes para mostrar como o pessoal vive por lá. Muita criatividade. Aqui eu usei rolo de papel higiênico já gasto, caixa de remédios. E o que você quis mostrar aí? Eu quis mostrar um bairro residencial, mais ou menos. E na Polônia teve passeio pela culinária. Quem estudou já tem o prato favorito do país. O pierogi. Ele é tipo um pastel que você pode colocar qualquer recheio. E também ele vem acompanhado com cebola frita, que eu também muito gosto. E já que a gente está falando da Polônia, o Eduardo vai explicar qual a tradição na Páscoa dos poloneses. Eles pintam ovos de codornas de galinhas para representar a cultura deles. Foram 2 meses de preparação até ficar tudo pronto. Essa turminha é do primeiro ano. A maior parte dos alunos tem 6 anos. O tema aqui foi Inglaterra. Nós escolhemos trabalhar com a realeza porque era um sistema diferente do sistema brasileiro. E nós começamos falando da rainha, de quando ela assumiu o trono, de como que é feito o processo de troca, né? Quando o rei morre, quem assume, por que assume. E eles aprenderam muito. Olha só, todo mundo querendo falar o que sabe sobre o país europeu. A Ponte de Londres, a roda gigante, Castelo da Rainha, a coroa da rainha. Eles também pintaram um dos símbolos ingleses. Esse é o soldado da rainha Inglaterra. O resultado foi que o futebol foi só o começo de um aprendizado muito maior. É a mistura do esporte com a cultura dentro de sala de aula. Legal, né? O JA fica por aqui. Você assiste agora ao SBT Brasil. Eu estou de volta amanhã a partir das 7h15 da noite. Até lá. Tchau.